Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Glória a Deus. Glory to God. Abra sua Bíblia comigo antes de sentar. Open your Bible with me before you Aleluia. take a seat. Aleluia. Hallelujah. Abra sua Bíblia comigo. Open your Bible with me Livro de Atos, in Acts capítulo 3. 3. Quero ler do verso 1 I want to read starting in ao verse verso 1 10. to verse 10. Atos, capítulo 3, Acts 3, verso 1 ao verso 10. verse 1 through 10. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu vim aqui essa manhã para dizer para você I came here this morning to tell que you muitos vão ficar admirados that many are going to be amazed e perplexos and perplexed ao saber o que Deus fez na tua vida. to know what God has Diga done pro into seu your vizinho. lives. So tell your brethren. Diga para o seu vizinho: alguém vai ficar admirado Tell your brethren, someone's going to e be in wonder perplexo and amazed com o que Deus vai fazer with what God did na sua vida. in your life. Senta no seu lugar. You may take a seat. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. I have a word of God for your heart. Posicionamento Position, define destino. define destiny. Posicionamento Your position define defines destino. destinies. Todos os dias, Every day, pessoas passam people go by pela nossa vida. through our lives. Toda pessoa Every que person passa that goes by pela sua vida that goes through your precisa life needs de um milagre. a miracle. Vou repetir: toda pessoa I'm going to repeat it. Every que person passa that goes pela sua vida through your life precisa needs de um milagre. a miracle. O seu posicionamento Your positioning pode definir can define o destino the destiny das pessoas que estão à sua volta. of the people that are around O you. seu posicionamento Your positioning pode definir can define o seu destino. your destiny. Você é a resposta You are the answer de alguém que está of someone esperando há anos that is waiting for years por um milagre. for a miracle. Nós queremos receber o nosso milagre. We want to receive our miracle. Nós focamos naquilo que Deus pode fazer por nós, We focus on what God can do for us. mas esquecemos But we forget de que todo dia that every day, pessoas que estão à nossa volta, people that are around us, elas precisam de um milagre. they also need a miracle. A única coisa que eu e você precisamos The only thing that we need, you and é de um I, batismo com fogo is of a baptism of fire para viver nessa dimensão espiritual. so that we can live in this spiritual dimension. Você não precisa ir para uma universidade You don't need to go to an university, teológica. theological. É importante estudarmos, sim, It's important to study, yes. mas o mundo espiritual ele não reconhece diplomas universitários. But the spiritual realm, it doesn't recognize a university os diplomas céus from a university. reconhece What the heavens recognize É quando nós estamos dispostos is when we are willing a nos render. to surrender. A igreja precisa The church needs de passar por esse batismo com to fogo. go through this baptism of Esse fire. batismo
this baptism do Espírito Santo. of the Holy Spirit. Muitos de nós queremos viver o A sobrenatural, lot of us, we want to live the supernatural, mas nós não vivemos nessa but dimensão. we don't live it in this dimension. Nós vivemos na dimensão natural. We only live in the natural. Mas como eu ministrei nos últimos dias, But when I minister in the last existe days, lugar, there is a place, existe lugar, there is a place, uma dimensão a different realm que nós chamamos de that sobrenatural, we call supernatural, que somente a fé, that only faith, tem o poder that only faith has de te the levar power para esse lugar. to take you to this place. A sua vida ela não terá nenhum Your significado life will have no meaning até que você esteja vivendo o seu propósito. until you are living your purpose. Eu vejo pessoas insatisfeitas, I see people that are unsatisfied, pessoas que não têm prazer em viver, people that don't have the pleasure of living porque ainda não encontraram a verdadeira razão para viver. because they haven't found the real reason for them E to esse live. vazio, And this emptiness, esse buraco this hole que existe dentro do homem, that exists inside man, ele só pode ser preenchido it can only be filled pelo amor de Deus. by the love of God. Você precisa ser cheio do amor de You Deus. need to be filled with the love Você of precisa ser God. cheio da misericórdia You de need to be Deus. filled by God's Você mercy. precisa ser cheio da compaixão de You need to be Deus. filled of God's compassion. E isso depende só de And você. this depends on you. Quantos estão dispostos a se renderem a esse amor nessa manhã? How many are willing to surrender Quantos estão in this love dispostos a this se morning? renderem a esse How amor many nessa manhã? are willing to surrender to Deus this ele love não this quer morning? somente uma parte de você. God doesn't want only a part of you. Deus ele quer você por completo. He wants you entirely. Esse Pedro, This Peter esse João and this John que nós acabamos de ler, that we just read about, eles eram discípulos de Jesus. they were disciples of Christ. Eles eram apóstolos. They were apostles. Eles andaram com Jesus. They walked with Jesus. Mas esses homens que nós vemos agir dessa forma aqui, But these men that we see act this way in the word, eles eram they were one antes de receberem esse batismo. before they received this baptism. Pedro, Peter, esse que nós vemos aqui, this that we see here, ele é o Pedro depois do arrependimento. he is the Peter after E repentance. Pedro e João aqui, eles representam, And Peter and John here, they ou eles represent, simbolizam they symbolize a igreja. the church. Pedro aqui, antes desse arrependimento, Peter, before this repentance, ele teve até a revelação he even had de revelation quem Jesus era. of who Jesus Um dia was. Jesus ele estava perguntando One day Jesus was asking them, o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. what were people saying about him? Eles falavam, olha, uns estão dizendo que você é o Elias, Some are saying that you are Elijah, que você é um dos profetas. or that you're one of the prophets. E Jesus falou, mas vocês que andam comigo, But Jesus said, you that walk with quem me, vocês dizem que eu sou? who do you say I am? E Pedro disse, tu és o Cristo, And Peter says, you are the Christ. tu és o Messias. You are the Messiah. Jesus falou, não foi a carne And Jesus said ou it o wasn't sangue que te revelou. it wasn't the flesh or blood Mas that foi o meu revealed that to espírito. you, but it was my Pedro spirit. teve até a revelação So Peter even had a de quem Jesus revelation era. of who Jesus was. Mas mesmo tendo a revelação de quem Jesus era, But even having the revelation of who Jesus andando com was, Jesus, even walking with Jesus, ele negou Jesus. he denied Jesus. Quando Jesus estava sendo levado When Jesus was being taken para o sinédrio, to the para ser julgado, to be judged pelos judeus, to be judged by the Jews, o texto diz que Pedro seguia Jesus de longe. the Bible says that Peter would follow Jesus from afar. Eu vejo uma geração que tem muita revelação, I see a generation that has a lot of mas que está seguindo Jesus de longe, but is following Jesus from afar, porque a revelação, because the preste atenção revelation, comigo, pay attention to this, só a revelação de quem Jesus é just the revelation of who Jesus is, não vai fazer você it won't make you viver o extraordinário. live the A única coisa extraordinary. capaz The only thing that brings fazer você viver to live o
O propósito de Deus The purpose of God, chama-se arrependimento. it's called repentance. O que fez Pedro ser transformado What made Peter be transformed, não foi a revelação de saber quem Jesus era, it wasn't the revelation of knowing who Jesus was, mas o arrependimento que ele teve depois da crucificação de Jesus. but the repentance that he faced after Jesus' crucifixion. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece novamente. After Jesus was resurrected, he appears to E them Pedro está again. pescando numa praia. And Peter is fishing in a beach. E Jesus chega para Pedro And Jesus gets close to e diz: Peter Pedro, and says, Peter, tu me amas? do you love me? Pedro, tu me amas? Peter, do you love me? E Jesus repete essa pergunta por 3 vezes. And Jesus repeats this question 3 times. E Pedro diz: And Peter tu says, sabes que eu te amo? you know that I love you. Pedro, tu me amas? Peter, do you love me? Tu sabes que eu te amo? You know that I love you. Eu imagino a 3ª vez Jesus perguntando: Pedro, I imagine in the 3rd time Jesus asking Peter, tu me amas? do you love me? Eu imagino Pedro com lágrimas nos I olhos, imagine Peter with tears in dizendo: his Jesus, eyes and saying, Jesus, Rabi, Rabbi, mestre, Master, tu sabes you know que eu te amo. that I love you. A revelação, ela é importante, The revelation is important, mas ela não vai manter você but it won't keep you no lugar que você tem que estar. in the place that you need to be. Somente o arrependimento Only repentance pode manter você can keep you no lugar que Deus tem preparado. in the place that God has prepared. Pedro teve a revelação, Peter had the revelation, mas ainda assim negou Jesus. but still he denied Jesus. Mas quando ele diz: tu sabes, But when he said, you tu know, sabes you know que eu te amo. that I love you. E Jesus disse: And então, Jesus said, so agora você está preparado now you are prepared para cuidar dos meus. to take care of the Apacenta mine. Go and as minhas ovelhas. shepherd my sheep. E Jesus entrega para Pedro a chave And Jesus preaches to Peter the key do reino dos céus. of the kingdom of heavens. Aleluia. Hallelujah. Você nunca vai receber as chaves de domínio You're never going to receive the keys for dominion sem arrependimento. without repentance. A revelação, ela vai te levar até um lugar, Revelation is going to take you to a place, mas só o arrependimento but only repentance pode fazer com que você viva can make you live o sobrenatural. the supernatural. Enquanto nós não tivermos a revelação While we don't have the revelation do amor de Deus, of the love of God, não há arrependimento. there is no repentance. Pastor, por que as pessoas vêm para os cultos? Pastor, why do people come to services? Elas se emocionam, Become emotional. elas participam da liturgia do culto, They participate in the liturgy of the process of the Elas- service. elas se batizam, They get baptized. elas frequentam a igreja, They go to church. mas por que no dia seguinte ela volta a praticar o mesmo pecado? But why in the following day they go back to doing Ela the volta a same falhar sin? nas mesmas áreas, They start failing again in the same areas. porque ele recebeu a revelação de quem Jesus é, Because they received the revelation of who Jesus is. mas ele não experimentou de verdade o amor sobrenatural de Deus. But he hasn't yet really experienced the true love of God. Porque o verdadeiro amor não é aquele que quer algo em troca. Because the true love of God is not one that wants something O in verdadeiro amor é exchange. aquele que está disposto a dar algo em troca. But the true love is the one that will give anything for É por you. isso que as pessoas elas se sentem mal. That's why people, they feel bad. É por isso que homens e mulheres têm conflitos no relacionamento. That's why men and women, they have conflict in their relationships. Ah, você não me ama. Oh, you don't love me. Você não me ama. Oh, you don't love me. Mas por quê? But why? Ah, você não tirou o lixo. Oh, you didn't take out the trash. Ah, você não me ama. Oh, you don't love me. Você nunca levou café para mim na cama. You never brought coffee for me in the bed. Você não me ama. You don't love me. Você não lembra nem o meu aniversário. You don't even remember my birthday. Você não me ama. You don't love me.
É porque o nosso amor é um amor por interesse. Because our love is a love for O interest. nosso amor é aquele amor que nós estamos sempre querendo que o outro faça algo por Our nós. love is one that we always want someone else to do something for us. Mas quem ama está disposto a dar. But who loves is willing to give everything. É por isso que Deus ele deu o seu único filho. And that is why God gave his only son. Enquanto nós não tivermos a revelação desse amor, So while we don't have the revelation of this love, não há arrependimento. there is no repentance. João ele foi o único apóstolo que esteve no Calvário, John was the only apostle that was there in the Calvary. no momento da crucificação de In Jesus. the moment of the crucifixion of Christ. Ele foi o único discípulo He was the only disciple que esteve no momento que Jesus estava sendo crucificado. that was there in the moment that Jesus was crucified. Enquanto eu não tiver a revelação So while I don't have the revelation desse amor de Deus, of the love of God, eu não tenho acesso I don't have access aos segredos to the secrets do coração de Deus. of the hearts of God. Pedro ele era conhecido por ser intempestivo, Peter was known for being more rough. ser nervoso, He was nervous. agia sem pensar. He would act without thinking. Mas João era esse discípulo conhecido pelo amor. And John was a disciple known for his love. Pedro, Tiago e João, eles estavam sempre juntos. Peter, John, and James, they were always together. Em todos os momentos importantes onde os evangelhos narram a história de Jesus. And all of the important moments where the gospel narrates the important moments Pedro, of Tiago e Jesus. João, Peter, John, and James, eles estão ali juntos. they are there together. João, John, ele teve a revelação he had the do revelation amor de Deus. of the love of God. E por isso ele estava ali aos pés da cruz, And so he was there at the feet of the cross no momento da crucificação. at the moment of the crucifixion. Veja o que diz Apocalipse 4:1. See what it says in Apocalypse 4:1. Apocalipse 4:1 Revelation 4:1. diz que depois dessas coisas It says that after these things, olhei I e looked, diante de mim estava uma porta aberta no céu. and before me was an open door in heaven. A voz que eu tinha ouvido no princípio, The voice that I heard in the beginning, falando comigo talking to me como trombeta, as a trumpet, disse: said, suba para cá come up here, e lhe mostrarei and I will show o que you deve acontecer what will take place depois dessas coisas. after these. A pessoa que está tendo esta visão The person that is having this vision é João. is John. Deus estava aqui para mostrar segredos God was here showing de secrets coisas que iriam of acontecer, things that were going to take place. algumas coisas que já aconteceram And some things that had already happened por causa da revelação do amor de Deus. because of the revelation of the love of God. João ele viu uma porta aberta no céu. John saw an open door in heaven. Se você quer ver portas abertas no céu, If you want to see open doors in se heaven, você quer ver segredos serem revelados, if you want to see secrets being ao seu coração, revealed to your heart, você precisa se render a esse amor. you need to surrender to this love. A história que nós lemos é a história de um homem. And the story that we read is the story of a man. Um homem que dia após dia era levado ao templo. A man that day after day was taken to the temple. Ele era aleijado He was lame desde o nascimento. since birth, E ele também mendigava. and he also begged. O texto de Atos 4:22 diz que The text of Acts ele tinha mais de 4:22 40 anos. says that he was over 40 de years idade. old. He was over 40 Imagina years old. durante 40 anos Imagine for 40 years você ser carregado pelas pessoas, you having to be carried by você people, ficar dependendo do favor das pessoas. depending on the favor of people. Ele estava na porta do templo. He was at the door of the temple. E o texto diz que aquela porta era formosa. And the word says that that door was beautiful. Ela era formosa porque ela era feita de ouro And it was beautiful because it was made of gold e prata. and silver. E ela reluzia. And it would shine. Quando as pessoas estavam chegando em Jerusalém, So when people were arriving in Jerusalem, eles viam essa porta they would see this door
Você pode estar diante de algo extraordinário You may be in front of something extraordinary, e a sua vida não ser extraordinária. but your life is not. A porta era formosa, The door was beautiful, mas a situação desse homem não era. but the situation of his life was not. O evangelho ele sempre foi contra a cultura, The gospel has always been against culture, porque o pecado é uma cultura. because sin is a culture. Por isso que é tão difícil a gente se livrar do pecado, That's why it's so hard to get rid of porque sin, o pecado é uma cultura because sin is a culture que foi implantada na terra that was implanted on earth por Lúcifer. by Lucifer. E a igreja, And the church, ela foi levantada she was raised para lutar contra essa cultura. to go against this culture. O evangelho sempre foi contra a cultura desse mundo. The gospel has always been against the culture of this world. Mas hoje parece But today it seems que a igreja está se adaptando, that the church is adapting enquanto nós deveríamos lutar while we should be fighting para que essa cultura seja mudada. so that this culture may be changed. A igreja está se adaptando. The church is actually adapting. As pessoas elas querem se adaptar People just want to adapt porque é mais fácil. because it's easier. Um dia desses, uma pessoa me procurou. One of these days, someone came to me Ela disse: pastor, and she said, Pastor, por que parece que para o cristão tudo é mais difícil? why does it seem that for the Christian, everything is harder? Eu sou fiel a Deus. I'm faithful to God. Eu vou aos cultos. I go to the services. Eu até sirvo lá no ministério I even serve there in the uma ministry vez por mês. once a month. Por que parece que é tão difícil? Why does it seem to be so hard? É difícil mesmo. It is truly hard. E é por isso que Deus te chamou. And that is why God called you. Deus não te chamou porque ser cristão é ser fácil. God didn't call you because being a Christian is easy. Deus não te chamou porque para servi-lo você vai ter benefícios. God didn't call you because serving Him will bring you benefits. Muito pelo contrário. No, in contrary. Algumas igrejas dizem: vem para a nossa igreja. Some churches will say, come to our church. Pare de sofrer. Stop suffering. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. But the Bible says that in the world you will suffer. Jesus disse: mas não tenha medo. But don't be afraid. Porque o verdadeiro amor, Because true ele love, lança fora it takes todo out medo. every fear. Ele diz: no mundo tereis aflições, He says in the world you're going to have affliction. mas tenham bom ânimo. But be of good spirit. Você sabe o que significa ter bom ânimo? Do you know what that means? É estar animado. It's to be cheerful and joyful. É estar animado. It's to be excited. É como eu estou aqui no altar. This is how I am here at the Quando as altar pessoas today. olham para um pastor, When people look to a pastor, eles não imaginam que o pastor também tem problemas. they don't imagine that the pastor also has Que a problems. família do pastor também enfrenta That the dificuldades. family of the pastor also faces difficulties. Mas o pastor, ele não pode estar desanimado. But the pastor, he cannot be dismantled. Todo mundo pode estar desanimado. Everyone can Mas be o pastor the tem que love. estar animadíssimo. But the pastor needs to be really excited. Evangelho é ser contra a cultura desse mundo. The gospel is to be against the culture of this world. Mateus 10:1. Matthew 10:1. Mateus capítulo 10, o versículo 1. Matthew 10, verse 1. Chamando os seus 12 discípulos, Jesus called his deu-lhes 12 a disciples, autoridade and he gave them para authority expulsar to drive out espíritos imundos impure e spirits curar todas as doenças and to heal every e disease enfermidades. and sickness. Jesus já nos deu autoridade Jesus has already given us contra as authority doenças, against diseases, contra as enfermidades. against sickness. É por isso que aqui nós vemos um Pedro e um João That is why here we see a Peter and a John diferentes. that are different. Um Pedro e um João, A Peter and a John, depois de entenderem o amor after understanding the love, sobrenatural de Deus. the supernatural love Eu of vim aqui essa God. manhã para te dizer So algo. I came here this morning to tell you Nós something. não podemos nos conformar. We cannot conform. A todo instante, pessoas à nossa volta precisam de um milagre. Every instant, someone around us needs a Esse homem, ele miracle. estava
por 40 anos, This man, he was for 40 years esperando alguém waiting for someone fazer algo por ele. to do something for him. Mas eu quero dizer que But I want to say here, quando você está com seu coração when your heart cheio desse amor, is full of this love, você vai se levantar. you're going to raise up. Quando você está cheio do Espírito Santo, When you're full of the Holy eu estou Spirit, pregando para alguém aqui, and I'm talking to você vai someone se here, levantar, you are going to porque as rise up pessoas à sua volta, because people elas around só estão you, esperando por você. they are only waiting for Elas não you. querem a sua inteligência, They don't want your elas não intelligence. querem a sua capacidade, They don't want your elas não capacity. querem o seu dinheiro, They don't want your elas money. querem They o want poder the que power você carrega. that you carry. Elas querem uma palavra They want a que word possa that transformar can transform a vida delas. their lives. 40 anos indo ao templo. 40 years going to the temple. E quando você fala do templo em Jerusalém, And when you uau, talk about the temple in Jerusalem, era uma wow, mega estrutura, it was a mega structure, mas sem poder. but without power. Muito ouro e muita prata, A lot of gold and silver, mas nenhuma unção, but no anointing, nenhum favor de Deus. no favor of God. 40 anos 40 years esperando por algo acontecer. waiting for something to happen. Posicionamento gera destino. Positioning generates Mas nesse destiny. dia, Pedro But in this day, Peter e João, and John, cheios do Espírito Santo, full of the Holy Spirit, cheios do Espírito Santo, full of the Holy Spirit, eles vão ao templo. they go to the E temple. você não pode vir ao templo And you can't come to the temple sem entender que without pessoas que understanding estão nesse lugar, that people that are here, eles precisam de você. they need you. Você não pode vir ao templo simplesmente por vir. You can't just come to the temple to come. Acordar e dizer, hoje eu vou lá naquela Wake igreja. up and say, oh, today I'm going to go to that Não, church. não, No, no, no. E você não pode vir And you can't come simplesmente com o coração simply with your heart querendo receber algo, wanting to receive something. mas com a intenção de dar algo, But it has to be with the intention De of fazer giving algo. something, of doing de something, dizer, olha, of saying, o ouro eu não tenho, I don't have gold, a prata eu não tenho, silver I don't have either. mas eu tenho algo, But I have something. mas eu tenho algo But I have que você something precisa. that you need. Você carrega algo dentro de você You carry something que as inside of pessoas à you sua volta that precisam. people around you Fica de need. pé no seu lugar. Stand up in your place. Você tem algo que as pessoas precisam. You have something that people need. Às vezes você olha pela televisão Sometimes you look at the television e você olha alguns homens e mulheres que têm sido usados and you see some men and women that have e been você used. fala, uau, And you say, wow, que poder, with so much power. uau, como ele prega bem, Wow, they preach so uau, well. como canta bem, Wow, they sing so well. uau. Wow. Eu quero dizer que você tem algo I want to say that you have something que as pessoas precisam. that people need. E nós às vezes ficamos em busca And sometimes we are in search só do ouro, da prata, only of the gold and the silver. e esquecemos que isso não vai preencher And we forget that that is not going to esse fill vazio que está dentro de nós. this emptiness that is inside of A us. sua vida ela não terá nenhum significado Your life will have no meaning até que você esteja vivendo o seu propósito. until you live your purpose. A igreja, The church, ela precisa se levantar. it needs to rise up. Existe algo que tem movido muito o meu coração nesses There's dias. something that has really been moving my heart in this day. Isaías 60, In Isaiah 60, ele diz: levanta-te it says, rise up e resplandece, and shine, porque já vem a tua luz for your light has e a come, glória do Senhor and the glory of the vai nascendo Lord sobre ti. rises upon Levanta-te, you. Arise, resplandece, shine, porque a glória do for Senhor your light has ela vai come, nascendo and the glory of the sobre Lord ti. rises upon É tempo you. da igreja
It is time se of the levantar. church to rise É tempo up. de você ser uma It's voz time for you to be a voice, profética a prophetic, para essa geração. a prophetic voice for this Quantos aqui estão generation. entendendo essa How palavra? many here are understanding this word? Você não pode se acomodar You cannot become com aquilo que accommodated Deus não te chamou para viver. for what God did not call you to live. Tem muitas pessoas acomodadas. There are so many people that are E Deus just está dizendo: adaptive. levanta-te, And God is saying, resplandece, arise and porque já shine, vem a luz for your light e a has glória come, do and Senhor the glory of vai the nascendo Lord sobre ti. rises upon you. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Put your hand in the shoulder that a person next to E cara, you. posicionamento Positioning gera destino. generates destiny. Posicionamento Positioning gera destino. generates destiny. Isso, coloque a mão There, put your no hand ombro in, da pessoa que in está your do seu lado in the brother e in começa a shoulder, liberar algo sobre a vida dessa and start pessoa. releasing something over Há this uma unção person. profética nesse lugar. There's a prophetic Então anointing erga in a this tua place. voz So raise up your e voice começa a and profetizar. start prophesying. Começa a profetizar. Start prophesying. Erga a tua voz. Raise up Vem your me voice. visitar hoje aqui. Erga a tua voz e começa a Raise up your profetizar. voice and start Erga a tua voz e prophesying. começa a profetizar. Raise up your voice and start prophesying. Erga a tua voz, erga a tua Raise up voz, your erga a tua voice. Raise up voz. your voice. Levanta-te, Arise. levanta-te, Arise resplandece, and shine. porque já vem chegando a glória de For the Deus. glory of the Ela está Lord nascendo rises sobre upon ti. you. It's rising Isso, upon negamaço, yandera, erga a tua voz. you. Raise up your voice. Profetiza, profetiza, Prophesy, profetiza. prophesy, prophesy. As pessoas precisam daquilo que você carrega. People need what you carry. Existe algo dentro de There você. is something inside of Eu you. estou falando para homens e I'm mulheres talking to men and women que foram levantados that were raised para esse tempo, for this time, para esse tempo, for this time, para essa for geração. this generation. Levanta as suas mãos aos céus. Raise up your hands to the Lord. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Liga a tua voz e declare. Raise up No your voice nosso and declare. Deus, a glória de Deus, que se abra os céus. Oh, E o teu reino vem. aleluia. Hallelujah. Nossa fé está no nosso Deus. Pega tuas mãos e declare Raise up your hands que and se declare.